Olá, queridos alunos, espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina Hermenêutica Bíblica. E desta feita iremos estudar a análise histórico-cultural e contextual, um tópico muito importante para a atividade de interpretação das Escrituras, ok? Bem, nós vamos inicialmente, a respeito desse assunto, fazer algumas considerações iniciais, uma introdução para poder explicar algumas questões antes de entrar propriamente no conteúdo da aula de hoje. E assim nós vamos iniciar. Uma vez apresentada a hermenêutica na história da igreja, bem como as pressuposições básicas da interpretação bíblica, estamos prontos para estudar os princípios da hermenêutica. Vale lembrar que os princípios são gerais e que nossa tentativa é de aplicá-los de forma mais coerente possível à interpretação bíblica. Então, na aula passada, no ciclo de estudos passados, nós estudamos sobre a história da interpretação bíblica. E é muito importante você olhar para trás e ver como outros estudiosos, teólogos e intérpretes usaram a hermenêutica, né? Vimos muitas interpretações válidas, mas também interpretações inapropriadas da palavra de Deus. E toda interpretação bíblica, ela carrega consigo pressupostos, né? Todo método de interpretação das escrituras, ele tem pressupostos, que podem ser bons pressupostos ou pressupostos ruins. Não existe interpretação isenta de pressupostos, ok? Agora nós estamos prontos para estudar propriamente essa disciplina. É importante, então, a gente lembrar que os princípios são gerais, a gente vai começar, na aula passada nós vimos, né, na primeira aula, que a hermenêutica se divide na hermenêutica geral e especial. Hermenêutica geral são aqueles princípios que se aplicam a todos os textos da palavra de Deus e que a nossa tentativa é de aplicar de forma coerente possível a interpretação bíblica, é de usar essas informações na compreensão da palavra de Deus. O pressuposto fundamental da teoria hermenêutica, segundo o qual o significado de um texto deve ser aquele que o autor tinha em mente, em vez dos significados que desejamos atribuir às palavras. Se rejeitamos este princípio, não resta critério normativo obrigatório que discrimine entre interpretações válidas e inválidas. Veja aí, como dissemos, todo método interpretativo tem pressupostos. E para nós, o pressuposto fundamental do estudo hermenêutico é que o significado de um texto é aquele que o autor sagrado tinha em mente, não o que seus leitores, né, contemporâneos têm, no caso, leitores contemporâneos nós, ou o significado que a gente atribui ao texto. Esse pressuposto é importante porque, se ele for rejeitado, nós não teremos critérios normativos. O campo da interpretação bíblica vai ficar solto e cada um vai dar o significado que bem entende. O objetivo da interpretação no estudo da Bíblia é buscar o significado correto do texto observado. Lembrando aqui um pouco de métodos de estudo bíblico, né? O texto ele é lido, o texto ele é observado e depois o texto ele é interpretado. Nesse passo, nós iremos responder a seguinte pergunta: o que significa aquilo que você observou, né? Buscar explicar o sentido da passagem e compreender o sentido que essas palavras tinham para o escritor quando ele as comunicou às pessoas de seu tempo. Esse é o objetivo da interpretação. Para chegarmos a um sentido mais exato do texto, precisamos usar as ferramentas corretas da hermenêutica. Então, a hermenêutica é essa disciplina que fornece para nós recursos e ferramentas para interpretar adequadamente o texto bíblico. O que leva a interpretações erradas? Eu queria refletir rapidamente com você o que é que leva um estudioso da Bíblia, né, a cometer erros na interpretação. Aqui nós temos algumas opções. Primeira, aceitação de uma explicação sem investigação. Isso é, a pessoa ouve alguém explicando, mas ela mesma não vai ao texto, às fontes, né, buscar investigar, como os crentes de Bereia, que ouviam a palavra e depois conferiam para ver se de fato era assim mesmo. Uma outra coisa, influência de programas e livros evangélicos de pouca qualidade. Nós temos muita produção literária, nós temos muitos programas na internet, na TV,
que não contribuem para uma compreensão correta das Escrituras. Colocação da experiência pessoal acima da Bíblia. Tem muita gente que interpreta a Bíblia à luz de sua experiência pessoal. E uma regra importante de hermenêutica é que a minha experiência pessoal deve ser interpretada à luz da Bíblia Sagrada e não o contrário. Falta de conhecimento do contexto histórico-cultural. Essa dificuldade pretendemos sanar hoje, né? Com o estudo da análise histórico-cultural e contextual. Mas muita gente não está familiarizado com o contexto histórico-cultural da Bíblia. E isso pode acarretar em falsas interpretações ou interpretações erradas. Falta de conhecimento das regras de interpretação bíblica, pessoas que não conhecem as regras básicas para interpretar um texto bíblico. Falta de conhecimento da revelação progressiva de Deus, ou seja, revelação progressiva aponta para o fato de que Deus foi se dando a conhecer aos poucos, né? A Bíblia não nos foi dada de uma única vez. Isso é, Deus foi acrescentando à sua revelação mais e mais informações através dos autores, dos profetas, né? É a ideia do progresso da revelação, ok? Por exemplo, Davi tinha mais conhecimento do que Moisés. Paulo tinha mais conhecimento do que Moisés, do que Davi, do que Salomão. A ideia da revelação progressiva. A natureza caída do coração humano, o homem, ele é cego, o homem sem Cristo, né? Há uma cegueira espiritual, mas também nós, mesmo crentes, o nosso coração ainda é caído. Por isso que o salmista, no Salmo 119, ora a Deus, e eu acredito que todas as vezes que formos interpretar as Escrituras, deveríamos fazer essa mesma oração, e ele dizia, né? Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nosso coração é enganoso, por isso que não podemos depender apenas das ferramentas da hermenêutica, mas da ação do Espírito Santo na interpretação das Escrituras. E, na sequência, né, aqui definindo o que vem a ser análise histórico, cultural e contextual. De acordo com Henry Virkle, no livro Hermenêutica Avançada, é uma análise que considera o ambiente histórico-cultural do autor, a fim de entender suas alusões, referências e propósito. Então, a análise histórico-cultural vai estudar o ambiente, o contexto histórico e o contexto cultural em que o autor, em que seus leitores estavam inseridos, para entender algumas menções, algumas referências e o propósito que levou o autor a escrever aquele texto. A análise contextual considera a relação de uma passagem com o corpo todo do escrito de um autor, para melhores resultados de compreensão. Isto é, todo texto, meus irmãos, ele está inserido dentro de um contexto. Nenhum texto existe num vácuo, não é? E a gente vai ver o que é esse contexto, certo? Então, a análise contextual leva em consideração que existe algo que o autor disse antes, existe algo que o autor disse depois. Então, aquele versículo está dentro de um contexto, ok? Ele está ligado a um contexto. E para entendermos, temos que compreender, saber qual é esse contexto. Um princípio de interpretação bíblica. Desde que a escritura originou-se num contexto histórico, ela só pode ser compreendida à luz da história bíblica. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto histórico, um contexto político, social, e ela só pode ser compreendida, em certo sentido, à luz desses contextos, ou à luz da história das Escrituras. Por isso que nós precisamos, né, entender que a Bíblia está separada de nós historicamente há mais de 12 mil anos, perdão. E a Bíblia é um livro antigo. E para entender esse livro, nós precisamos remontar ao contexto histórico da palavra de Deus. Não se pode interpretar o significado de um texto com certa precisão sem as análises histórico, cultural e contextual. Veja a importância dessas análises, né? Para entender um texto com precisão, com clareza, nós precisamos analisá-lo, lançar mão das análises histórico, cultural e contextual. Eu vou dar 2 exemplos para nos ajudar, de forma prática, a entender a importância dessas análises. Primeiro, está lá em Provérbios, né, um versículo bíblico, Provérbios 22, 28, em que o autor sagrado ordena: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Qual o significado desse texto? Eu vou aqui colocar
5 alternativas, e aí você vai escolher qual é a melhor alternativa para o significado desse versículo. Primeiro, esse versículo significa não efetuar mudanças na forma como sempre fizemos as coisas, não furtar, não remover os marcos que orientam os viajantes de cidade para cidade, nenhum dos casos acima, ou todas as opções, todos eles. Qual alternativa que, na sua compreensão, no seu estudo aí, você escolheria para dizer qual o significado de Provérbios 22, 28? A opção certa é a resposta B, alternativa B, não furtar. Quando você abre o texto bíblico lá em Provérbios 22, 28, e você lê-lo, uma coisa, um princípio hermenêutico que pode ajudar você é: um texto difícil, ele deve ser compreendido à luz de um texto mais claro, de um texto mais simples, né? Por exemplo, você abre no capítulo 23, verso 10. Olha só, ao lado de 22, 28, tem 23, 10, em que diz assim: não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos. Então, claramente, não remover os marcos é uma referência, é uma proibição a não furtar, a não tomar conta, né, a não retirar e expandir a sua cerca para as propriedades de seu próximo. Se você quiser também verificar melhor, você pode ver lá em Provérbios 19, 14, em que claramente a lei proibia você remover os marcos antigos que os pais tinham postos para invadir, né, a herança do seu próximo. Um outro exemplo está lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12, um texto bem conhecido, né, em que a Bíblia diz: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então, qual o sentido desse texto? Vou dar mais 5 opções para você aqui, ok? Escolher uma. Ensina que o homem é tricótomo, ou seja, o homem é dividido em corpo, alma e espírito, visto que fala de uma divisão de alma e espírito. Ensina que a verdade contida na palavra de Deus é dinâmica e transformadora em vez de morta e estática. Faz uma advertência aos crentes professos. Incentiva os cristãos a usar a palavra de Deus de maneira agressiva em seu testemunho e aconselhamento. E nenhum dos casos acima. Para você, qual a melhor opção para explicar o sentido de Hebreus 4:12? Para nós, é a opção B. Esse texto ensina que a verdade contida na palavra de Deus é dinâmica e transformadora, em vez de morte e estática. Alguns estudiosos usam de fato esse texto para dizer que o homem, a sua composição é uma composição de 3 partes, né? Como eu falei, corpo, alma e espírito, por causa das expressões aqui, alma e espírito. Mas veja, o que o autor quer dizer, a ideia que o autor sagrado quer nos mostrar aqui, é que a palavra de Deus é capaz de dividir aquilo que é indivisível. Por quê? Juntas e medulas não podem ser divididas. Aponta aqui para o poder da palavra de Deus e para a profundidade, porque a palavra de Deus penetra, né, no mais íntimo do coração do homem. Então, a opção B é a melhor opção. A verdade contida na palavra de Deus é dinâmica e transformadora, ok? O objetivo desses exercícios, diz Virkler, é demonstrar que se não tivermos conhecimento do ambiente e da formação do escritor, fornecidos pelas análises histórico-cultural e contextual, nossa tendência é interpretar seus escritos indagando ou perguntando o seguinte: o que é que isso significa para mim? Em vez de o que isso significa para o próprio autor. Enquanto não pudermos responder a última pergunta com certa exatidão, não teremos base para reivindicar a validade de nossa interpretação. É importante, né, a gente lembrar que o pressuposto hermenêutico é esse. O significado de um texto deve ser aquele que o autor sagrado tinha em mente, ok? E aí, o contexto em que determinada passagem bíblica foi escrita influi no entendimento que se terá dela. O contexto abrange vários elementos. Os versículos imediatamente anteriores e posteriores, por quê? Todo versículo está dentro de um contexto.
Algo vem antes, algo vem depois. Ele não está solto no espaço, ele não está ali num vácuo, né? Então, o contexto pode ser compreendido como os versículos que vêm antes e depois. O parágrafo é a ideia, né? As ideias ali que antecedem. Aquele versículo está dentro de que parágrafo? Quais as ideias que o autor trabalha naquele parágrafo? E, consequentemente, naquele versículo. E o livro em que o versículo se encontra, a dispensação ou administração em que foi escrita, na antiga dispensação, na nova dispensação, o que era válido na antiga administração não é mais válido na nova administração. Por exemplo, a questão dos sacrifícios, né? Certo? O ambiente histórico-cultural da época em que foi escrito, isso é importante. A história, a cultura. Ou seja, esse ambiente histórico-cultural, ele ajuda na compreensão e na leitura do texto também. E aí nós temos essa animação que nos ajuda a entender essa questão do contexto, né? Do versículo, do parágrafo, do capítulo e do livro. O versículo será a menor unidade aqui nos nossos estudos, né? Talvez você pergunte, por que não a palavra? Na próxima aula, no próximo ciclo, a gente vai falar sobre análise léxico-sintática. No entanto, é importante estudar o vocábulo bíblico, né, a expressão bíblica, dentro de um contexto, porque o significado de uma palavra não é só determinado pelo dicionário, mas pelo contexto em que aquela palavra está. Então, nós vamos usar o versículo, depois o parágrafo, o capítulo e o livro, ok? Bem, interprete a passagem em harmonia com seu contexto imediato, já falamos sobre isso, observando o contexto histórico e o propósito do autor, ou seja, o que levou o autor a escrever aquele texto? Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo? Todo texto ele tem um objetivo, ele tem um intuito, né? Ele visa alcançar um propósito. Tirar o texto do seu contexto é puro pretexto. Essa é uma máxima na área de interpretação bíblica, né? Esse é um erro bastante comum do intérprete bíblico. Toda passagem está inserida em seu contexto imediato. E quando atropelamos esse fato, agredimos o sentido original em que a passagem foi escrita e a partir daí surgem doutrinas ou ensinos errados. Um exemplo bem prático, né, para vocês é Filipenses capítulo 4, verso 13, em que o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente tira aquele versículo de contexto e aplica a sua vida dizendo assim, ele serve como autoajuda, né? No sentido de, você pode fazer tudo, você pode ter tudo, você pode tudo porque Cristo vai te fortalecer. Quando você olha o contexto, isto é, os versículos que vêm anteriormente ao versículo 13, por exemplo, o versículo 11, principalmente, o versículo 12, você vê que o que Deus está dizendo ali, né, ou o que Paulo quer nos ensinar é que ele fala sobre o contentamento ali, né, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo, em outras palavras, que ele pode passar por toda e qualquer situação, que Deus em Cristo vai lhe dar condições de estar alegre, contente e grato em qualquer momento da sua vida. Por isso que ele diz: posso todas as coisas, isso é, passar por qualquer situação. Cristo me dá condições de poder confiar em Deus, porque ele me fortalece. Então, veja, um texto tem que ser entendido à luz do seu contexto. Retirar o texto de seu contexto pode trazer prejuízos. Fazem-se. Agora nós vamos ver como funciona na prática, né? Essas análises histórico-cultural e contextual. Vamos ver como elas funcionam, mediante 3 perguntas básicas, cada qual mais específica do que a anterior. São elas. A primeira: qual o ambiente histórico geral em que o escritor fala? Todo escritor bíblico está inserido dentro de um ambiente, de um contexto histórico, e ele fala a partir desse contexto. Qual o contexto histórico-cultural específico e a finalidade de seu livro? Além de estar inserido dentro de um ambiente histórico-cultural, todo escritor, ao compor a sua obra, tem uma finalidade que o levou a escrever. Ele visa, né, atingir um objetivo. Qual o contexto imediato da passagem em consideração? Por exemplo, Filipenses, como eu disse, né, capítulo 4, o exemplo que eu dei para vocês, verso 13,
O contexto imediato, quando você olha lá, né, é exatamente, você pode ver todo o capítulo 4 de Filipenses, deixe-me rapidamente abrir aqui, né? Mas pode ser também os versículos de 10 a 12, é o contexto imediato de Filipenses 13. Então, eu não posso entender o versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses sem compreender sobre o que o autor vinha falando, por exemplo, no versículo 4, ele vinha falando sobre se alegrar no Senhor, e de repente ele fala de dificuldades. E depois ele fala sobre ser fortalecido em Cristo. O que é poder todas as coisas em Cristo? À luz do contexto, é exatamente isso, é estar alegre em toda e qualquer situação. Cada uma dessas perguntas ou passos gerais subdivide-se ainda no estudo a seguir. Vamos aprofundar mais, vamos nos aproximar dessa análise. Primeiro, determinar o contexto geral histórico-cultural. 3 perguntas secundárias, só um detalhe importante. No estudo das escrituras, fazer as perguntas certas é muito importante. É uma ferramenta de estudo. Você fazer perguntas adequadas. Vocês aprenderam isso em métodos de estudo, né? Por exemplo, na observação. E aí você tem aquelas 6 perguntas que dirigem o estudo bíblico, né? O que, quem, onde, como, qual e por quê. Você pode fazer outras perguntas, você pode, no bom sentido, bombardear, encher o texto bíblico de perguntas. Então, vejam, 3 perguntas secundárias são importantes para se determinar o contexto histórico-cultural. As perguntas são ferramentas riquíssimas no estudo da palavra de Deus. As perguntas certas, tá? Qual é a situação histórica geral com a qual se defrontam o autor e seus leitores? Além do texto bíblico, nós temos recursos que nos ajudam, como comentários bíblicos, bons comentários bíblicos, livros de estudo da cultura bíblica, da história, alguns panoramas bíblicos também, né? Livros do período histórico-cultural da Bíblia Sagrada. Por exemplo, qual é a situação histórica? Olha aí, olhando a política, olhando a economia, olhando a sociedade e as preocupações. Havia uma política, né, uma forma de governar nos tempos bíblicos, uma economia. Geralmente, boa parte do texto bíblico foi escrito no campo, era uma economia agrária, agropastoril, né? A sociedade era bem diferente da nossa, as preocupações, algumas diferentes, mas outras semelhantes à nossa, na época dos escritores bíblicos e seus autores. É importante a gente saber disso, né? A situação histórica geral. Muitas vezes no livro isso fica bem claro. Quando você lê o livro, né, relê, você observa isso. Depois, quais os costumes cujo conhecimento esclarecerá o significado de determinadas passagens? Primeiro, nós tomamos conhecimento de aspectos históricos, que inclui a política, a sociedade, a economia, não é? As preocupações. Depois, as questões dos costumes, que entra na parte da cultura. Vamos dar um exemplo claro, que está lá em Marcos, capítulo 7. Né? Você só pode entender o que estava acontecendo ali em Marcos, o que Jesus está condenando em Marcos 7, a prática dos mestres da lei, dos religiosos da época, né? Se você entender o que é a prática da Corban, era uma tradição entre o povo judeu. Corban quer dizer dado ou dedicado ao Senhor, né? E Jesus ele censura os fariseus. Por quê? Porque aqueles homens, se você ler direitinho o capítulo 7 de Marcos, você vai poder ver, né? Eles estavam invalidando a palavra de Deus por causa de suas tradições. Os homens estavam usando uma tradição farisaica para invalidar a ordem de Deus no quinto mandamento. O que é que diz o quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Então, perdão, meus irmãos. Então, sem o conhecimento cultural da prática de Corban, não entenderíamos essa passagem. Então, veja só, né? O judeu ia lá, né? E dedicava nessa tradição dos fariseus tudo ao templo, ao serviço do Senhor, de modo que quando seu pai viesse precisar na velhice, seu pai viesse precisar da ajuda dos recursos do filho, ele deixava de ajudar seu pai, porque ele tinha dedicado todas as coisas ao Senhor. Ora, um princípio da palavra não pode ferir o outro. Ele quebrava a palavra de Deus, invalidava a lei de Deus,
por causa de tradições humanas, deixando de honrar o seu pai e sua mãe por conta desse costume, né? Isso revela uma falsa religiosidade, né? Isso revela o egoísmo daqueles ali. Então, você só pode entender o conceito de Corban a partir do conhecimento cultural daquela época, que era essa prática, certo? Qual era o nível de comprometimento espiritual da audiência? Então, já vimos aspectos históricos, já vimos aspectos culturais, um exemplo disso, a prática do Corban, mas uma coisa importante, qual o compromisso espiritual da audiência? Qual era o nível espiritual dos leitores, o comprometimento espiritual? Como era a espiritualidade das pessoas? Um exemplo disso, pense no contexto do profeta Oséias. Deus chamou o profeta Oséias, né, e mandou com que ele casasse com uma mulher, e essa mulher viria a ser infiel a Oséias. Aquela mulher iria ser uma adúltera, uma prostituta, e a ideia era que exatamente o casamento, a união de Oséias, pudesse retratar o relacionamento que o povo estava tendo com o Senhor, o povo estava sendo infiel. Assim como aquela esposa estava sendo infiel a Oséias, o povo estava sendo infiel ao Senhor, né? Traindo Deus ou se prostituindo com outros ídolos, com outros deuses. Então, não se pode entender o significado do livro de Oséias se a gente não conhece o contexto espiritual do povo. Era um contexto de indiferença, de frieza, né? Um contexto em que o povo tinha se desviado do Senhor. Só entendendo isso, poderemos compreender o poderoso sentido e significação das ações de Oséias, de por que Deus manda, né? Depois que ele está casado e aquela mulher é infiel, ele ia atrás daquela mulher, perdoar, tentar reatar seu relacionamento. Deus estava justamente tentando fazer isso com o seu povo, demonstrando seu amor leal a esse povo, mesmo um povo infiel. Então veja que é importante entender, não é, o comprometimento espiritual da nação. E aí nos textos, né, do Antigo Testamento, os textos de Reis, Crônicas, textos dos profetas também, você pode ver que muitas vezes o povo estava descomprometido com Deus, com a sua palavra. Resumo: o primeiro passo para se compreender adequadamente qualquer passagem bíblica é determinar o ambiente histórico-cultural em que o autor escreveu. Isso vai nos ajudar a entender aquilo que o autor escreveu, certo? Caminhando, meus irmãos. Outra coisa que nós precisamos fazer é determinar o contexto histórico-cultural específico e a finalidade de um livro. O segundo passo, mais específico, é determinar a finalidade, ou, no caso aqui seria finalidades, né? Porque um livro pode ter mais de uma, certo? Explícitas de um livro. Faltou digitar aqui o Szinho, tá bom? Finalidade pode ter uma, ou finalidades, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que tem várias finalidades, vários propósitos, né? Geralmente você tem um propósito principal, mas você pode ter outros propósitos, certo? Isso muitas vezes fica explícito no livro. Algumas perguntas secundárias são guias úteis. Por exemplo, quem foi o autor do livro? Qual era seu ambiente e sua experiência espiritual? Onde o autor estava? Né? Qual ambiente e qual a sua experiência espiritual? Para quem estava escrevendo? Então, o autor, nós temos aqui, se for no caso de carta, né, um remetente e o destinatário, né? Para quem estava ele escrevendo? Para crentes, incrédulos, apóstatas, crentes que corriam o perigo de se tornar apóstatas. Muitas vezes fica bem claro no texto quem é o público-alvo, né? Para quem o texto é dirigido. Qual foi a finalidade ou a intenção do autor escrever este livro especial? Muitas vezes isso fica bem explícito, né, no texto, né? A intenção autoral, o propósito que levou o autor a compor sua obra. Seguindo, desenvolver uma compreensão do contexto imediato. Algumas perguntas secundárias ajudam a entender um texto em seu contexto imediato. Por exemplo, quais os principais blocos de material e de que forma se encaixam no todo?
Como a passagem que estamos considerando contribui para a corrente de argumentação do autor? Qual era a perspectiva do autor, né? Cada autor tem uma visão, tem uma compreensão a partir da qual ele escreve, né? Isso fica bem claro, principalmente nos escritos de Paulo, né? Paulo tinha uma perspectiva sobre determinados assuntos. E quando surgem alguns problemas, Paulo apresenta a sua perspectiva, que é a perspectiva bíblica, né? Uma perspectiva fundamentada em Deus, para resolver ou solucionar determinados problemas. Então, todos os autores têm uma perspectiva a partir da qual ele compõe sua obra. Está a passagem declarando verdade descritiva ou prescritiva? Verdade descritiva não precisa ser praticada por nós. A passagem apenas descreve uma verdade. Mas se for algo prescritivo ou normativo, não tem tempo, né? De lá até aqui, ela precisa ser praticada. É uma verdade que precisa ser aplicada aos nossos dias, certo? O que constitui o núcleo de ensino da passagem e o que representa apenas detalhes incidentais? Isso é importante. Qual é o núcleo daquela passagem que você... Qual é a verdade central daquela passagem? E quais são os detalhes em torno daquela passagem? A quem se destina a passagem? A quem o autor escreveu aquela passagem? A que grupo, a que pessoa, a que público, né? E aí, meus irmãos, nós concluímos essa parte afirmando o seguinte, né? Desde que a escritura originou-se num contexto histórico, só pode ser compreendida à luz da história bíblica. Essa verdade foi dita, nós estamos reafirmando. Para entender a Bíblia, você precisa estudá-la à luz de seu contexto. E aí você tem a ferramenta da hermenêutica, que ajuda você a conhecer o contexto social, político, cultural, espiritual, o contexto literário também, né, em que o autor estava. Isso é muito importante. Então, a Bíblia só pode ser entendida, uma vez que ela se originou dentro de um contexto histórico, à luz desse contexto. Aí a importância de você lançar mão de comentários, investir em livros que façam estudos históricos culturais da Bíblia, não é? O primeiro passo para se compreender adequadamente qualquer passagem bíblica é determinar o ambiente histórico-cultural em que o autor escreveu. Então, é muito importante você, às vezes, um livro, né, ler o livro de uma vez, ler o livro mais de uma vez. Provavelmente aquele livro vai fazer menções históricas, culturais, e você pode coletar esses dados que vão ajudar você. Por exemplo, nas cartas, né, o livro de Atos dos Apóstolos ajuda muito a entender muitas das cartas de Paulo. E o livro de Atos serve como contexto histórico, geográfico, não é, das cartas do apóstolo Paulo. O contexto histórico e os bastidores de um livro influenciam na interpretação de um texto bíblico. Todo texto ele foi produzido dentro de um contexto. E para entendê-lo, eu preciso entender o contexto. Porque lembra que o pressuposto fundamental na interpretação das escrituras é o significado de um texto, ou o sentido, né, de um texto, é determinado pelo autor daquele texto, não por seus leitores contemporâneos, ok? E aí, meus irmãos, tem algumas referências que nós usamos para essa aula, né? O conteúdo dessa aula ele foi retirado e adaptado quase que inteiramente do terceiro capítulo da obra Hermenêutica Avançada. Se você tem esse livro, quiser aprofundar os estudos, né? Você pode ler o capítulo 3, que vai ajudar você a ampliar um pouquinho mais. Usamos de forma secundária outros livros, mas foi basicamente o conteúdo do livro Hermenêutica Avançada que nos serviu de suporte para essa aula. Um forte abraço, que Deus abençoe você a compreender profundamente a sua palavra para que a sua vida seja transformada para a glória dele e para o seu benefício. Deus abençoe.